Vamos lá? Livro dos Salmos, e Salmo de número 113, eu vou ler o versículo 5, do versículo 5 ao 8. Acompanhe comigo, por favor. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Eu pergunto e você responde: quem é como o Senhor nosso Deus? Quem? Diga ninguém. Diga ninguém. Levante as mãos aos céus e diga: quem é como o Senhor? Louvado, bendito, engrandecido e magnificado seja o nome do Senhor para sempre. Amém. Agora vamos aplaudir aquele que é todo poderoso. Pai bendito e Deus querido, a tua palavra agora vai ser pregada. Venha o Senhor mesmo e use a minha vida com poder, revelação e autoridade, e que esta palavra do reino, ela mesma vá e prospere naquilo para o qual ela está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Senta um pouquinho, por favor. O nosso Deus, Ele é o maior resgatador de almas e de valores perdidos. Ele não apenas resgata o filho pródigo, que se tornou pródigo, Ele resgata tudo o que o filho pródigo perdeu, porque até se tornar pródigo, este moço, ele era o filho do pai. Quando ele sai da casa do pai, levando a sua herança e abandonando a família, ele se torna pródigo. E no seu modo de pensar, ele considerou o pai morto. Se você achar que o que eu estou falando está fora da lei, pergunte ao doutor Wilson. Doutor Wilson. O testador é a pessoa que faz o testamento. O legatário é a pessoa, o herdeiro, a herdeira é a pessoa que vai herdar aquilo que o testador fez. No entanto, todo testamento, ele só tem força se o testador morrer. Enquanto o testador estiver vivo, o testamento não vale de nada, porque ele pode mudar o testamento ou simplesmente rasgar. Enquanto o testador está vivo, o testamento não tem força, e o legatário, o herdeiro, não pode possuir a herança. Quando o filho pródigo se aproximou do pai e disse: pai, eu quero a minha parte da herança, ele mandou a seguinte mensagem para o pai: para mim, o Senhor já está morto. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe, e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante, e aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Por isso que Jesus disse que ele se tornou pródigo. Então ele perdeu as prerrogativas de filho, de herdeiro. Ele depois acabou indo para a rua e gastando todo o seu dinheiro. Então agora ele não tem mais família, ele não tem mais direito à herança, ele não tem mais prosperidade e dinheiro, e ele não tem nem o que comer, e também não tem amigos. Uma pessoa dessa, tida como uma pessoa, virou moda agora, não grata. Agora virou moda, né?
tida como uma pessoa não grata, ela perdeu tudo. E só Jesus pode resgatar. Ele é o único que pode resgatar o filho pródigo, devolvendo ao filho pródigo as prerrogativas de filho, a herança que ele jogou fora, a prosperidade que ele perdeu, a honra e os valores que ele perdeu. Por isso que o texto que nós lemos diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é como Ele? Que é tão grande, que se curva para ver o que está nos céus. Então Ele é tão grande que Ele está acima dos céus, e se curva ainda mais para ver o que está na terra. É Ele quem tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa, não apenas do pródigo, mas de qualquer pessoa que nele crê. Escute, o maior resgatador de almas e de valores está aqui entre nós, e Ele vai resgatar todos os valores que você perdeu, tudo aquilo que te foi tirado, ou tudo aquilo que você jogou fora, porque Ele te ama, te amou e vai te amar para sempre. Para você, para Ele, você nunca deixou de ser filho, ainda que talvez em algum momento você tenha agido como pródigo. Bem, eu quero mostrar para você aqui dentro da palavra o que o Senhor faz com as pessoas. Primeiro, coloca na tela aí, Bruno. Ele, o Senhor, pega quem não é nada e o faz ser alguém. Ele pega quem não é nada e o faz ser alguém. A história deste homem aí é a seguinte: ele ainda era um adolescente, sabe? Morava com os pais. E um dia ele teve um surto psicótico. E ele rasgou as roupas e ficou nu. E ele pegava pedaços de pedra e cortava a sua carne. O pai, quando viu aquilo pela primeira vez, ele entrou em desespero. E o pai avançou no filho, tentando protegê-lo, mas ele ficava com uma força descomunal e arremessava o filho, arremessava o pai. Mas mesmo assim o pai o continha, porque ele queria sair na rua, ele era um adolescente. Aí quando a crise passou, ele não se lembrava do que havia acontecido. E o pai pensou: meu filho está tendo um distúrbio bipolar, esquizofrenia talvez. É claro que na época usava-se outros nomes. Aliás, esquizofrenia usava-se. Bem, as crises se tornaram constantes. Era uma vez ou outra, mas de repente esse garoto jovem, ele começou a ter estas crises diariamente. E aí o pai não conseguia mais segurá-lo dentro de casa, e ele passou a viver na rua. Só que tem um dito popular que diz assim: quando o pai não educa em casa o seu filho ou os seus filhos, a rua educa da maneira dela, o mundo educa da maneira dele. E aí ele foi tirar roupa na rua, fizeram denúncias para as autoridades da época e ele foi preso. Só que ao ser preso ele voltou ao normal e não conseguia entender o porquê que ele estava preso. Mas dentro da cela ele teve um outro surto, e humanamente falando não se explica isso. Ele teve um surto, ele estava amarrado, ele puxou aquelas cordas e quebrou as cordas, pôs as mãos nas grades da cadeia e abriu com as próprias mãos. Os policiais tentaram contê-lo, mas ele tinha uma força descomunal e jogava os policiais longe. Depois de ter sido preso dezenas de vezes, as autoridades locais disseram: ele não tem jeito não, é doido, é melhor deixar esse doidinho solto. Ele não causa mal algum, ele só arremessa as pessoas quando alguém tenta segurá-lo, então deixa ele solto. E ele só encontrava paz, pasmem, ele só encontrava tranquilidade dentro do cemitério. Pois é, tinha alguma coisa muito estranha com esse rapaz, né? Hein? Algo muito estranho. Um dia Jesus pegou um barco
e foi até Gadara, era a cidade que esse cara morava, que esse rapaz morava. E quando Jesus cruzou os caminhos deste homem, ele se ajoelhou na frente de Jesus e disse em alta voz: bem sabemos quem tu és o filho do Deus vivo, vieste nos atormentar antes do tempo. Então quem estava fazendo aquilo na vida daquele moço eram espíritos malignos, eram demônios. Bom, diz a palavra que Jesus expulsou os espíritos malignos, os demônios. Aquele rapaz tinha legiões e ele voltou para casa com a sua sanidade mental. Ele foi curado. Então ele disse para os pais: eu encontrei no caminho aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E pai, mãe, eu não tenho mais surto psicótico, os demônios não possuem mais a minha mente, eu estou liberto, e eu recebi a palavra no meu coração, e a partir de hoje eu vou sair de casa não para atormentar ou para colocar medo nas pessoas, eu vou sair de casa para pregar o verdadeiro caminho, e o caminho é Jesus Cristo, o Senhor, aquele que resgata a alma e valores perdidos. E sabe o que aconteceu com esse jovem? Ele foi pregar em Decápolis. Decápolis é um aglomerado de 10 cidades. Polis vem do grego cidade, e dec, 10, aglomerado de 10 cidades. Ele dominou estas cidades pregando a palavra de Deus. Aquele que era visto como um louco, aquele que não tinha mais família, aquele que não tinha mais casa, aquele que não tinha paz e nem sanidade mental, agora é superintendente em Decápolis. Por quê? Porque Jesus Cristo é o único que pega quem não é nada e o faz ser. Talvez, minha amiga, talvez, meu amigo, as pessoas digam que você não vai conseguir nada na vida e que você não é nada, mas aquele que resgata valores está aqui para te dizer: não temas, eu sou contigo, e todos terão que reconhecer a minha glória em sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Oh glória!